pessoal, tudo bem? Eu sou Christian e conversando com o Marquinhos, a gente teve uma ideia de partilhar um pouquinho da palavra e do conhecimento de Deus e surgiu essa ideia de fazer o podcast e fazer também o vídeo. Então, esse vídeo vai ser compartilhado aí nos nossos grupos, da nossa família, do nosso trabalho. A intenção é que vocês possam também compartilhar esse áudio, esse vídeo, que possa espalhar um pouquinho. A gente vai trocar uma ideia sobre Deus, sobre o nosso cotidiano. Hoje, especialmente, a gente vai falar sobre uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, acredito nisso, né? E essa ideia surgiu por conta do nosso trabalho mesmo, né? Dentro da igreja, nós somos formados, né? Dentro da Igreja Católica, de grupo de jovens, né? Eu conheço o Marquinhos já há um bom tempo e a intenção é que a gente possa falar um pouquinho mais através desse método, que é um método muito legal de compartilhamento de ideias, né? Bom, eu sou Christian, né? Tenho minha família, então todos nós participamos da Igreja Católica aqui em Itapeva. Tenho duas filhas, a Maria, a Cecília, e a minha esposa, a Priscila, e a gente surgiu com a ideia de conversar sobre Deus, né? Até surgiu um nome, e o nome é Vale de Deus. Esse é o nosso podcast. Quem nos conhece talvez entenda, quem não conhece já compreende um pouquinho que é um vale, né? Um lugar onde a gente vai poder trocar ideias sobre Deus, tá? Marquinhos, vai você. Pessoal, é uma imensa alegria, eu fico muito satisfeito da gente conseguir colocar esse projeto em prática. Há um tempo já a gente desejava que isso acontecesse e agora a gente está conseguindo gravar a primeira vez. É muito feliz para mim conseguir colocar isso em prática, e com o Christian, que é meu amigo já de longa data. Nós já participamos de grupo de jovens, já fizemos muita coisa. Com o tempo a gente vai contando para vocês aí algumas coisas que a gente já viveu junto. E a ideia é essa: a gente partilhar, trazer um pouco da palavra de Deus, e de um modo descontraído, que a gente consiga conversar e que seja agradável para todo mundo escutar, né? A intenção é que vocês e nós consigamos sair daqui melhores. Esse é o objetivo, a gente crescer juntos. Volto para você, Christian, para você dar o nosso pontapé inicial aí do tema. Maravilha. Bom, a gente vai falar hoje sobre uma oração que faz parte do cotidiano de muitas pessoas, né? E que é a oração do Pai Nosso. A gente vai trocar uma ideia, falar parte por parte dessa oração, entender que ela é uma oração, apesar de fazer parte do nosso cotidiano, e muitas vezes a gente faz ela até no automático, mas ela é muito poderosa e ela nos aproxima muito de Deus, né? E aí, quando a gente troca uma ideia sobre ela, a gente vê a grandeza que ela tem, tá? Quando a gente faz essa oração eu aprendi com a minha mãe e com o meu pai. Eu lembro muito bem que eu rezava essa oração com eles, né, antes de dormir, né? Minha mãe sempre puxava essa oração, a gente dormia todos juntos lá numa casinha bem antiga. E aí, essa era a primeira oração que ela rezava, e ela rezava várias vezes, né? Eu não até questionava, né? Por que a gente reza tantas vezes o Pai Nosso? E aos poucos eu fui entendendo a importância dela, né? Marquinho, como começa essa oração, né? Como que é o início dela, né? E qual que é o significado desse início aí para você? Então, para a gente começar a falar do Pai Nosso, é importante que a gente situe localização bíblica, né, para a gente. É Mateus 6, de 7 a 15. Logicamente que esse texto ele se difunde ao longo da Bíblia toda, né? Muita coisa que Jesus diz é com base nisso, mas a localização é Mateus 6, de 7 a 15. E o contexto histórico era o Sermão da Montanha. Jesus tinha acabado de recrutar os seus discípulos, estava lá reunindo e passando as primeiras orientações, né? O Pai Nosso ele faz parte disso, da base, da estrutura, e talvez por isso a gente tenha que fazer como o Cristian falou mesmo, rezar várias vezes para fixar, porque coisas muito importantes a gente só grava com repetição. Quem estuda aí sabe que a repetição ela faz parte disso,
de você conseguir absorver um conteúdo de uma forma que ele fique na tua vida de fato. E aí a primeira frase a gente começa com o Pai Nosso que estás no céu. Pai Nosso, ele é um jeito de Jesus demonstrar a relação de intimidade que ele tem com o Pai. Ele indica que o Jesus humano, o Jesus na sua condição humana, ele precisa falar com o Pai. Ele precisa se relacionar com o Pai. E ele sente essa necessidade de orar para o Pai que está no céu. E aí eu comecei a pensar nisso e não é à toa que Jesus diz que ele quer falar com o Pai que está no céu. Isso é providencial porque ele explica para nós que existe um lugar, existe algo depois disso que nós estamos vivendo agora que é maior, é mais importante, e que isso é tudo uma preparação para aquilo, para o céu que está por vir. Né? E aí, Jesus também não disse somente Pai meu, ele diz Pai nosso. Ele compartilha conosco essa paternidade. E ele, ao mesmo tempo, ele faz duas coisas, dois gestos que são muito generosos. Né? Ele nos eleva à condição de irmãos e filhos de Deus, irmãos dele e filhos de Deus Pai. E ele desce a nossa condição de nós, né, logicamente, não estamos no mesmo patamar de Jesus. Jesus é algo tão precioso, é tão grandioso que a gente não consegue nem mensurar isso. Então, ele descer a nossa condição humana, seja, né, se tornando homem na nossa condição humana, mas também nos chamando de irmãos, isso é uma generosidade enorme de Jesus. Jesus, para a gente pensar assim, né, na condição dele, é se humilhar à nossa condição humana. Ele é muito mais que nós, ele é muito mais que isso. Às vezes a gente se esquece disso, né? Porque ele aceitou viver como nós aqui, na condição humana. A gente pensa, não, Jesus teve algumas coisas parecidas conosco, mas como ele, ninguém. Ele viveu a condição humana, mas ele viveu como Deus. Ele não viveu somente como homem. Se a gente achar que Jesus foi só um homem que andou por aí, que foi importante, que disse coisas importantes, a gente joga tudo fora, que a gente já acreditou, rasga a Bíblia e deixa para lá. Porque não é só isso. Aquilo que a gente vê de Jesus é muito maior. A gente não consegue mensurar, enxergar o que deve ter sido viver aquilo. Está ali, né? Subir o monte com Jesus e Jesus dizer as coisas. Eu comecei a refletir a respeito do Pai Nosso para a gente fazer esse podcast e eu comecei a pensar, Jesus, ele disse coisas tão relevantes para os discípulos que as pessoas conseguiram guardar. Você imagina, não tinha papel ali no monte, não tinha nada disso. E isso ficou tão gravado, é tão forte, que a gente lê até hoje. A gente conversa as coisas, 5 minutos depois as pessoas esquecem. É difícil. Né? O Christian, que já deu aula aí, eu já ensinei algumas coisas dentro da minha profissão, a gente sabe o quanto é difícil falar para as pessoas e que as pessoas guardem isso. Né? Olha para a Bíblia. Olha o tamanho que ela tem. Vamos dizer aí que a pegada de Jesus seja o Novo Testamento. Olha que maravilhoso que é. Olha o quanto que ele deixou depois de 2021 anos aí de história. Então, o começo do Pai Nosso nos mostra essa grandiosidade que Deus quer que a gente enxergue esse lugar. Enxergue esse lugar e saiba que o que a gente está vivendo não é em vão. O que a gente está vivendo é para chegar no céu, para encontrar com o Pai, ver o Pai de face a face.